Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. E vamos ler do versículo 38 a 44. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 38 a 44. Então, novamente, Jesus se indigna em seu espírito e, comovido, dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha, com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou-a Jesus: eu não te falei que, se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, é a Tua palavra lida, Senhor, que vai servir de inspiração para tudo aquilo que nós queremos ouvir, queremos trazer da Tua parte. Senhor, nosso desejo é que cada irmão, cada irmã aqui agora, que esteja ao alcance da nossa voz, tanto aqui quanto na internet, possa receber essa palavra como sendo um bálsamo para a sua vida. Que receba essa palavra como cura e libertação. Que receba essa palavra como sendo o teu interesse, que nós cresçamos, sejamos usados e sejamos libertos, em nome de Jesus. Amém. Eu dei o título dessa mensagem: retirem as faixas dele. Retirem ou tirem as faixas dele. Eu quero falar nessa noite sobre esse episódio eu acho que essa mensagem aqui, desde que eu sou criança, já ouvi trocentas vezes, já preguei sobre ela e muitos irmãos já pregaram, mas eu quero abordar só a parte final. Nós sabemos o que está acontecendo aqui. Jesus foi chamado, seu amigo, um amigo pessoal de Jesus, além de Marta e Maria, tinha Lázaro, essa família, que sempre o hospedava, ele passava ali, sempre ia lá, tomar um cafezinho, bater um papo, comer um bolinho de fubá. E de repente Jesus estava fora dessa cidade e recebe um WhatsApp, recebe um comunicado dizendo que Lázaro estava muito doente. A primeira coisa que nós observamos é que, ao ficar doente e ir piorando, a preocupação da família aumentou e eles foram no destino certo. Por que eles foram a Jesus? Porque era amigo? Não, também, mas principalmente que eles sabiam que eles estavam indo no alvo certo. Muitas vezes nós estamos em situações difíceis e não conseguimos enxergar a solução para os nossos problemas. Em quem está a solução para os nossos problemas? É muito importante. Hoje de manhã nós falamos sobre a presença de Deus. A presença de Deus na nossa vida é como se fosse um alto-falante, alguma coisa dentro de nós dizendo: faz isso, faz aquilo, sossega, fica quieto, fala agora, repreende, age assim, age assado, vai para a direita, vai para a esquerda. É muito importante a gente ouvir a voz de Deus. Muita coisa havia para ser dito hoje de manhã, não dá tempo. Mas essa palavra de manhã, se são poucos que não vieram de manhã,
Então, você pode ouvir, pode ver pela internet. E hoje eu estive olhando lá uma mensagem que deu 37 minutos. Essa é mais fácil ainda de ver do que uma que deu 1 hora, né? Mas é importante que nós entendamos o significado da presença de Deus na nossa vida. Por isso, Marta e Maria estavam aflitas, mas ao mesmo tempo eles disseram: nós vamos no alvo certo. Nós temos que aprender a buscar. Muitas vezes nós penamos porque nós vamos em outros alvos, ali chegamos à conclusão de que não tem mais nada para fazer, ninguém deu solução, então vamos procurar Jesus. Já que não tem nada, vamos dar uma chance. É como se fosse isso. E Jesus, então, demora um pouco mais. Eu só estou fazendo um resumo, é uma história que qualquer criança ali do Kids conhece. E Jesus demora a chegar lá, de propósito. Ele demora não de picardia, mas de propósito. Porque muitas vezes, algumas coisas na nossa vida precisam da presença de Deus para mostrar a glória dEle, para manifestar a glória dEle, para que pessoas se sintam motivadas a conhecerem, a quererem conhecer esse Jesus maravilhoso. Tanto que as pessoas perguntavam e conversavam: mas Jesus, ele não está morto. Ele não está morto, mas estava morto. Mas para Jesus não estava morto. Jesus estava ali ensinando várias mensagens com isso. Ele disse assim: é assim que será depois, quando for embora. As pessoas vão pensar que morreram, mas estão dormindo, porque aquele que está em mim não morre, dorme. Várias mensagens, mas não é o contexto aqui agora. Até que ele chega lá, e quando ele chega, vai ao túmulo, mostra onde ele está ali, e Marta diz: olha, eu vou dar um toque no senhor, que talvez o senhor não esteja lembrando, mas tem 4 dias que ele está aí, já apodreceu, já está apodrecendo, está em decomposição. E tudo isso era proposital, para que a glória do Senhor fosse vista. Mas mais importante do que isso vai acontecer a partir de agora, quando Lázaro recebe a vida de volta. E é sobre isso que eu quero falar. Muitas vezes nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. No primeiro domingo de abril, nós vamos batizar 5 pessoas. Essas pessoas, eu vi um uhul aí, vamos batizar 5 pessoas. É isso que a igreja tem que vibrar com isso, irmãos. O maior milagre do mundo não é a cura de um câncer, não é a cura disso ou daquilo, mas é o que Jesus fala nessa mensagem: não é devolver a vida, porque ele vai morrer. Lázaro depois morreu de novo, e está morto até hoje, está dormindo, como meus avós, seus parentes, como Abraão, está todo mundo dormindo. Mas o maior milagre é a salvação, e muitas vezes nós estamos preocupados com aquilo que perece, e a salvação é o melhor da festa. Essas pessoas, eles vão começar uma vida com Jesus. Eu acho que não tem nenhum deles aqui agora à noite. Tem alguém aqui que vai batizar? Tem só o Moisés lá. Então, Moisés, segura aí. Você vai ver o que é bom para tosse. Vocês entenderam que você vai ver o que é bom para tosse. Você vai ter tosse, mas você vai ver o que é bom para tosse. E o bom para tosse é Jesus, né? Você vai ver que a sua vida, aparentemente, principalmente no início, que o inimigo gosta muito de fazer isso, nos desencorajar, nos entristecer. E alguns assumem isso, ficam desencorajados, ficam tristes e paralisam-se, ficam paralisados. Mas Jesus tem muito mais do que a vida que perece. E eu quero falar nesta noite, nesse último ato, quando Jesus disse: tirem as faixas dele. Irmãos, é muito engraçado a gente imaginar essa cena. É muito engraçado. Jesus chega perto do túmulo e chama: Lázaro, vem para fora. Então, como Jesus tem poder sobre a morte, poder sobre o inimigo, poder sobre qualquer coisa, o morto levanta-se e vem para fora. Como é que você imagina que ele veio? Ele veio andando assim, amém? Não, ele estava enfaixado. Ele estava enfaixado. E
Já falei outras vezes sobre isso, mas aqui ele estava com o rosto envolto. Então ele estava sem enxergar direito e sem poder andar direito, sem poder tocar, porque ele estava como se fosse uma múmia. Então eu imagino que ele veio assim. Os irmãos imaginam diferente? Ou no máximo assim, ó, deu uma folgazinha na faixa do pé, ele veio e chegou até Jesus. E Jesus então dá uma ordem, que tem duas conotações importantes. A primeira conotação é a conotação, a primeira ordem, o primeiro propósito de Jesus é que alguém tinha que fazer aquilo que ele não precisa fazer. Uma das coisas que foi feita antes é tirar a pedra. As pessoas podiam tirar a pedra, mas ele tinha que dar vida. Ele deu vida. Agora ele diz para as pessoas: tirem as faixas dele. A primeira coisa que Jesus quer falar com a igreja, que se há alguém com faixa, somos nós que temos que tirar. Às vezes nós estamos esperando Jesus vir tirar as nossas faixas. Isso chama-se discipulado. Às vezes nós estamos esperando que Jesus venha nos mostrar o caminho pessoalmente. Você vai esperar até Jesus chamar a igreja. Jesus, eu estava lá te esperando, você não voltou. Eu disse, mas eu mandei te falar. Eu falei para você. Quem? O João, a Maria, o Sebastião, a Euterpina. Todos eles falaram para você. A igreja tem esse serviço, isso cabe a nós, tirar as faixas. Mas eu quero falar daqui a pouco sobre faixas. O que é que elas fazem? Qual a atuação das faixas na nossa vida? E ele diz, tirem as faixas. Tudo indica que tiraram. A Bíblia diz, então vieram tirar as faixas dele, ele estava tão assim, aí ficou feliz, saiu saltitante. Não diz, mas Jesus diz, tirem as faixas, tiraram as faixas. Agora esse homem, além de vivo, podia se locomover. Além de vivo, podia enxergar. Eu não sei se a faixa, suponha você, disse, não pastora, eu estudei sobre isso, naquela época eles amarravam as faixas, vinham aqui, então, tudo bem, ele enxergava, mas ele não falava, ou se falava, não é? Enfim, tirou as faixas do rosto, tirou as faixas dos braços, tirou as faixas das pernas. Esse homem agora, além de ter vida de volta, ele estava desatado. A primeira coisa que Jesus faz é dar vida. E a segunda coisa que Jesus faz é falar com aqueles que estão à sua volta ou à volta daquele que teve vida. Ajudem para que ele caminhe, para que ele prossiga, para que ele vá. E isso é um serviço nosso. Mas é tão importante quanto a vida. Porque imagina eu tirar as faixas dele morto, não adiantou. E imagina Jesus dar vida e a pessoa ficar atada. E às vezes nós pensamos assim, que Jesus é esse? Que dá vida às pessoas e não sopra para as faixas caírem. Há situações na palavra de Deus, por exemplo, Pedro, quando estava preso, lá em Atos 12, ele estava amarrado, ia ser morto, estava atado pelas correntes, e o anjo disse assim, levante-se e venha. E ele estava amarrado. E ele levantou, e as correntes caíram. Há coisas que são ações de Deus, e há coisas que são ações nossas, com a aprovação de Deus. Dentro das igrejas, e por isso ela chama igreja, dentro das igrejas, há pessoas que estão vivas, que estão salvas por Jesus, mas estão atadas. Eu não quero falar de atadas no sentido de não fazem nada, isso é muito pouco. Eu não quero falar atadas no sentido de não cooperam com ninguém, não é isso que as faixas querem dizer. Eu não quero falar sobre atadas no sentido de impedir que a pessoa caminhe, mas eu quero falar atadas no sentido de necessidade de tirar essas ataduras para as pessoas serem libertas. E quando nós falamos em libertação, a primeira coisa que vem à mente é o demônio.
fulano precisa ser liberto. Há muitas outras coisas que o inimigo não permite que nós entendamos, não permite, para que nós foquemos naquilo que talvez a gente esteja muito mais preocupado, que é algo muito maior, mas as pequenas coisas, atitudes nossas, pensamentos, vícios, palavras, ações que têm nos atado. Quando nós ouvimos uma mensagem e assumimos aquilo que a mensagem nos diz para fazer, seja desta igreja ou seja de outra, hoje tem uma facilidade, a gente tem na internet várias mensagens. Quando nós não assumimos um compromisso de mudança de vida, é porque nós estamos atados, mas estamos vivos. E se você perguntar quem é o seu Senhor, se é Jesus, mas você é um mentiroso, porque se Jesus é o seu Senhor, Ele é seu dono, e se Ele é seu dono, Ele tem mandado para você diversas manifestações, e você não tem aplicado aquilo na sua vida. Atados por não crerem no poder de Deus. E muitas vezes nós estamos num culto abençoado, palavra poderosa, louvor bombando, o óleo descendo, mas nós somos incapazes de abrir o nosso coração para aquilo que Deus tem buscado em nós, ou falado e desejado. Atados. Outras vezes, nós precisamos de tomar uma atitude sem que ninguém venha nos falar. Nós já recebemos vida, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, estamos aqui, estamos servindo a Deus até, quem sabe, trabalhando na igreja, mas estamos atados. Atados porque não permitimos a manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Uma vez eu estava ministrando numa igreja, quando acabei de ministrar, já há muitos anos atrás, quando nós tínhamos esse ministério itinerante, um dos irmãos nos procurou e disse assim: se eu soubesse que o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é isso, eu queria mais tempo. Mas eu imaginava outra coisa. Eu imaginava que se eu tivesse esse batismo do Espírito Santo, eu não ia ter mais sossego. Que o Espírito Santo ia me pedir toda hora para fazer isso, fazer aquilo. E você sabe, eu tenho família, eu tenho vontade de passear. E eu respondi mais ou menos assim, não me lembro bem as palavras, mas eu falei: o Espírito Santo não é louco, Ele sabe que você precisa. E Ele nos dá infinitamente mais do que queremos, do que pensamos, do que merecemos. Mas as pessoas são atadas porque supõem. Pessoas que são atadas a receber de Deus algo sobrenatural, são bloqueios. Quantas vezes, é possível que aqui na igreja haja assim, alguém assim, mas há outras igrejas, isso não é um problema na igreja A ou B, é em todas as igrejas, as pessoas que dizem como Ele quer que o Espírito Santo atue na vida dele. E às vezes nós temos o prazer de falar para as pessoas: faça assim, mas eu faço diferente. E o sobrenatural de Deus é algo tão importante, tão necessário na nossa vida, que nós só saberemos o dia que enfrentarmos problemas muito sérios. O sobrenatural de Deus é o que Deus quer dar para nós: mover, tocar no céu, ouvir Deus falar, fazer as coisas loucas deste mundo que confunde as sábias através do Espírito Santo. Não é você fazer loucura, mas é deixar Deus fazer as loucuras na sua vida. É desconstruir na sua cabeça algo que foi construído e às vezes erradamente. É paralisar você, tirar a sua vontade de dar um passo mais além. Ataduras. Eu não sei se você já teve a oportunidade de dizer um dia ao Senhor: Senhor, faz de mim o seu querer, faz em mim o seu querer. Mas você já cantou isso. Tem uma canção assim?
Como é que é? Não lembra? Faz em mim o seu querer. Nós cantamos. Mas quando ele vem fazer o seu querer, ele diz assim, não, Senhor, aí não, porque isso dói. O Senhor vai mexer nos meus pecados de estimação. O Senhor vai mexer numa vida que eu reputo como boa. Teve um outro personagem que falou conosco também numa das nossas ministrações, que a gente recebendo o Espírito Santo, a gente ia ter que fazer muita coisa, ia mexer muito. Esse foi um pastor da igreja que falou, eu só fico preocupado que o Espírito Santo batizando as pessoas aqui, nós vamos ter muito trabalho, eu já estou com muito trabalho. E é o inverso, vocês perceberam que é o inverso? Acredita que eu vi isso? Sim, é o inverso. Quando você não tem o Espírito Santo, o trabalho existe, mas o Espírito Santo resolve, porque ele é a ferramenta. Mas quando você não dá lugar ao Espírito Santo, você diz, eu resolvo no braço, eu tenho capacidade, eu me basto a mim mesmo. E muitas vezes nós somos atados por isso. Atados para entender que Jesus é o único para dar libertação, é o único. Essas pessoas, quando vêm para a igreja, normalmente, quase que invariavelmente, principalmente aquelas que aceitam Jesus, elas vêm chorando e dizendo, eu preciso de Jesus, eu estou com um casamento assim, eu estou com a minha vida profissional assim. Mas nem sempre aceitam que Jesus liberte. Porque para Jesus nos libertar, é necessário que nós deixemos Ele tirar tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que nos pertence e que impede o poder dEle na nossa vida. Todo o egoísmo, tudo aquilo que pode te impedir de ter as ações que o Espírito Santo quer na sua vida. Jesus está aqui, nesta igreja, também está em outras igrejas, mas eu não sou pastor lá, eu tenho falado aqui. Jesus está aqui para fazê-lo ir em frente. Para quê? Para dar frutos. E é impressionante como, a partir daí, o povo se revolta. Depois você lê a partir do versículo 45, você vai ler a história toda, e mais à frente, como o povo se revolta quando percebem que Lázaro recebeu a vida de volta, e eles procuravam situação para matar Jesus, procuravam situação contra Lázaro. É impressionante quando nós somos desatados e começamos a andar, como as pessoas nos perseguem. Quando nós começamos a mostrar a manifestação de Deus na nossa vida, é impressionante como o inimigo se levanta. E você precisa estar preparado. A igreja, uns domingos atrás, alguns domingos, não me lembro quantos, trouxe um vídeo, clamamos aqui, ajoelhamos, nós mexemos na caixa de marimbondo. Nós mexemos numa caixa de marimbondo. Mas eu já sabia, que eu já passei por isso outras vezes. A Bíblia me fala, e eu e minha esposa disse, nós vamos mexer na caixa de marimbondo. Porque o inimigo, que é o inimigo das nossas almas, o nosso adversário, que fica dando voltas ao redor, procurando uma oportunidade para nos tragar, ele não dorme. E ele levanta questões mínimas para nos fazer parar. E faixa é uma coisa mínima. Ninguém segura um peso enorme numa faixa, ela arrebenta, mas ela pode nos paralisar. Quando nós mexemos, tocamos o céu e falamos, vem Espírito Santo, ele vem,
E ele traz à tona pecados, ele traz à tona libertação que precisa ser feita, ele traz à tona tudo de ruim que possa estar encoberto. E nós às vezes não percebemos isso. E basta uma coisinha para nos paralisar. Qual é a faixa que tem te paralisado? Eu fiz um propósito com Deus, baseado no que a palavra de Deus diz, que nada nos separará do amor de Deus, e nada pode nos parar. Eu não disse nada vai nos parar, eu disse que nada pode nos parar. Agora, você pode deixar que as faixas continuem em você, isso vai te parar. Mas nós fizemos um propósito, nós vamos perseguir esse alvo. Como disse na palavra de Deus, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Disse Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, a morte, e avançando para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo da suprema vocação de Deus que há em Cristo Jesus. E nós vamos buscar isso, irmãos. Nós precisamos tirar todas as faixas. Jesus pode mudar totalmente o curso da sua vida. Não basta viver, não basta ser crente, nós precisamos ser libertos. Libertos de medos, libertos da ociosidade, libertos do conforto, do lugar confortável. Quando assumi um propósito com Deus e um compromisso com Deus de servi-lo, eu sabia mais ou menos o que esperava-me. Só não sabia tudo, que se eu soubesse tudo, talvez eu amarelasse. Quando Deus chamou Abraão e disse que ia levá-lo, ele não disse para onde ir, ele disse, vou te levar para uma terra. E se ele disse, você vai passar por isso, por isso, por isso, talvez Abraão amarelasse. E nós temos que ser comprometidos com Deus e ter coragem, ou então nós estamos brincando, nós somos vivos, mortos. Estamos aqui, estamos mexendo, mas enfaixados. Chegou a hora, e o tempo urge, chegou essa hora, de nós dizermos a Deus, Senhor, 2023 é o ano do começo de tudo que eu quero para a minha vida. Pastor, mas o meu já é 2022, então 2023 vai ser mais. Chegou o momento de nós colocarmos a nossa vida e dizer assim, Senhor, é esta área que eu não quero mexer, mas eu sei que preciso mexer. Você precisa ter essa coragem, irmão. Deixa eu dizer, há pessoas que estão escondidas nas faixas, as suas feridas que Ele não quer que as pessoas vejam. Jesus já viu há muito tempo quais são as suas feridas. Mas você precisa ter coragem. Sabe por quê? Porque Jesus não violenta a vontade de ninguém. Não violenta, irmão. Jesus respeita você. Por isso que Ele diz, quem quiser vir após mim, é quem quiser, irmão. Quem não quiser, não vem. E nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Eu não estou dizendo que é fácil. Se fosse fácil, você não precisava de Jesus. Todo espírito que te paralisa é um espírito de faixa, vamos dizer assim. Vou criar esse espírito agora aqui. Espírito de faixa. E você precisa saber, você não tem que dizer como é que vai ser, aliás, não cabe a você, às vezes, saber como Jesus vai fazer. Cabe você aceitar e dizer, eu me coloco, eu entrego. Então, eu estou falando de entrega. Muitas vezes, a gente pode estar dizendo para Jesus, Jesus, não se incomode comigo, não, eu estou bem. Não tira a faixa, não. Ou então, vou fazer o seguinte, tira só do rosto para eu enxergar. Deixa assim, sabe por quê, Jesus? Eu com a faixa na mão não vou precisar de estender a mão para ninguém. E é uma chatice estender a mão. Porque tem umas pessoas que não merecem nenhum abraço meu. Não tire a faixa. Eu não estou dizendo nesse sentido, você está dizendo o seguinte,
Senhor, não me peça nada além do que eu estou podendo fazer. Eu já estou te oferecendo. Desatai-o, ou tirai as faixas deles. Primeiro, eu estou falando com a igreja. E segundo, eu estou falando com o morto. Eles vão tirar, deixe tirar. Assim como eu tive autoridade para te trazer para fora com vida, eu tenho autoridade para dizer: as suas faixas é que estão te atrapalhando. Isaías capítulo 59, o profeta diz assim: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam salvar, nem seus ouvidos surdos para que não possam ouvir, mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e vosso Deus. Você percebeu a ordem do versículo? As vossas iniquidades fazem separação entre Deus e vós. Não, Senhor, entre vós e vosso Deus. Nós estamos separados. Estamos vivos, mas estamos separados. Desatai para que o irmão que não consegue orar consiga. Desatai para que o irmão que não consegue convidar uma pessoa e falar de Jesus consiga. Nós precisamos de libertação. E eu não sei qual é a área da sua vida que precisa passar por libertação. Não sei. Mas você sabe. E nesse momento, eu não quero te perguntar se você quer. Eu estou perguntando se você sabe. E se você sabe, eu te aconselho a falar assim: Senhor, eu não sei como é que o Senhor vai fazer, mas eu quero ficar sem as faixas. Deixa eu te dizer, querido, eu tenho uma percepção que há faixas que o Senhor leva 1 ano para tirar, através de nós. E vou te dizer mais, de repente alguém vai dizer assim: não, já tirou demais, deixa da cintura para baixo. E você não pode fazer nada, se a pessoa não desejar tirar as faixas. Mas você pode se colocar à disposição para tirar as faixas. E você que tem faixas, você precisa se abrir com o Senhor e dizer: Senhor, eu quero que tire as faixas. Nós vamos entrar num momento dessa igreja, estamos entrando num período de discipulado, um pouco diferente do que muita gente conhece como discipulado. Hoje a Priscila falou, e falou muito bem aqui, sobre a nossa ideia. Ela já está recebendo isso, a gente tem conversado com várias pessoas. Um discipulado que não é aquele discipulado com papel escrito, vira a folha, página 3, está aqui, você faz isso e isso. Não estou dizendo que isso é ineficiente, mas é algo mais caloroso. Talvez você tenha que pegar a pessoa e caminhar com ela. Eu não sei se o nosso irmão, ele está aqui presente, eu não vou citar o nome dele, mas ele sabe que eu estou falando com ele. E eu fui cantar numa igreja recentemente, levei ele comigo, para minha companhia. E fiz um discipulado daqui lá e de lá aqui, conversando. Ele abriu o seu coração, falou um monte de coisa comigo, eu falei outra com ele. Não falamos só de religião, falamos de vida pessoal. Um discipulado. Nós estamos procurando pessoas que tenham paciência para tomar um café. Pessoas que tenham paciência de olhar para você e dizer assim: como é que você vai? E tem gente, não vou perguntar não se ele vai despejar. Tinha uma irmã numa igreja que eu fiz parte, que disse: você pergunta, como é que vai? Ih, está muito ruim. Ah, meu Deus do céu, por que eu fui perguntar? E a pessoa não parava. E nós temos que falar com a pessoa. Discipulado é ensinar, inclusive, bons modos. Irmão, vem cá. Tem uma mesa aqui, tem várias pessoas para comer. Você já meteu o mãozão lá, já encheu a mão de empadinha e coisa. Pega uma e deixa os irmãos servirem, ou então deixa eles servirem primeiro. Você vai ser o último. A Bíblia diz assim. Bons modos, discipulado. Irmão, eu percebo que quando você não está na igreja, você fala muito palavrão. Fala não.
Você fala muita palavra negativa, vamos deixar o palavrão. Você fala muita palavra negativa, ai meu Deus do céu, já sei, vai dar tudo errado. Vai dar errado, irmão, porque você só solta coisa de morte, de erro, discipulado. Às vezes você não cita um versículo da Bíblia, mas você mostra como é que você atua. Irmãos, eu tinha um defeito, de vez em quando ele quer vir em cima de mim, mas aí eu tenho o Espírito Santo do meu lado, que é a Vera. Mas não vem. Me deu uma fechada no trânsito, você pode esperar que eu virava, eu ia para lá, agora eu viro e volto para cá. E vou atrás do cara. Como se eu fosse forte. Como se eu fosse o rei da cocada preta. Mas eu aprendi, porque alguém pode estar do meu lado, vendo a minha atitude de ser discipulado. E eu digo, vai em paz, meu amado. E quando eu não tenho vontade de falar vai em paz, eu fico quieto. Para não falar, vai, seu ignorante, imbecil, chamei de imbecil, idiota. Você já chamou alguém de idiota? Vai na Bíblia e diz que quem chama o irmão de idiota, fale alto aí. O que ele é? Réu do inferno. Está na Bíblia, irmãos. Discipulado. Nós vamos entrar nessa nova etapa de discipulados, ombro a ombro, chamar para comer um torresmo comigo, você leva o torresmo naturalmente, chamar para tomar uma água de coco, andar comigo na praia, andar de bicicleta, é isso que nós estamos preparando. Mas quando for dizer lá alguma coisa, a pessoa precisa dizer, irmão, você está conversando comigo há meia hora, você já fez umas 4 fofocas, você falou mal da vida de uns 5, não, mas eu estou falando porque é verdade. E porque é verdade você tem que falar? Vai ajudar a pessoa? Eu quero orar pela sua vida, meu amado e minha amada, nessa noite, para alguma área de libertação que você precisa. Alguma coisa o Senhor quer fazer na sua vida. Alguma faixa Ele precisa tirar. Nós vamos estar aqui na frente agora com as pessoas que quiserem, e agora eu vou fazer diferente. Eu quero chamar os meus irmãos, que me ajudam em oração, que estão preparados para isso, para virem primeiro, e já se colocarem aqui. Vivian, Augusto, aqueles que normalmente vêm e gostam de estar orando conosco, e sabem e têm fé para orar. Já vem aqui, já fica aqui na frente. E eu quero te dizer, pela fé eles estão dizendo, nós queremos orar pela sua vida. Tem faixas amarrando a sua vida material, a sua vida profissional. Tem faixas. Você não sabe o que é, por que é. Precisa quebrar isso. Em nome de Jesus, precisa quebrar isso. E só tem um que quebra, Jesus. E quem é que vai quebrar isso? Jesus, através da igreja que diz, eu estou aqui para desatar. Você não precisa dizer. Se quiser, você pode procurar um dos irmãos, a pastora Vera também vai nos ajudar aqui, eu vou estar aqui, e você diz, eu quero que tire as faixas, ou você não precisa dizer dessa forma, eu quero que ministre sobre a minha vida matrimonial. Você não está dizendo que você está com um problema, você está dizendo, eu quero ser mais feliz do que eu sou, eu quero andar mais longe, a minha vida profissional, a minha vida com Jesus, eu não tenho tido a fé que eu preciso, mas sobretudo, pastor, irmãos, eu quero pedir oração para uma área da minha vida, qualquer coisinha me aborrece, e quando me aborrece eu saio do sério, quando me aborrece eu fico magoado, a mágoa não é de Deus, é do demônio, ele é que espalha a mágoa, dissensão, facção, tristeza, espírito de vingança, tudo isso que pode vir na sua vida são faixas. Vamos ficar de pé, e eu queria então que você já viesse aqui na frente, seja qual for a pessoa, você já pode, se tiver alguém orando, você fica na fila, nós vamos orar, traga,
Senhor, tira a faixa de mim. Tira a faixa de mim. Deixa eu dizer, como pastor dessa igreja, eu conheço algumas pessoas que precisam tirar a